Alô, alô. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a essa sessão extraordinária dessa tarde. Queremos agradecer a presença aí do excelentíssimo vereador Adevanil Moreira, do estado de São Paulo, da cidade de Estiva Gebe. Prazer tê-lo aqui conosco. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Agradecer meus grandes amigos lá do Senado Federal, o Adalberto e o Luiz Fernando, estão aqui para fazer uma reformulação no site da Câmara e em todo o portal. Muito obrigado pela presença, muito nos orgulha também a presença de vocês. E aos demais que estão aqui para acompanhar essa sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. Pela ordem, presidente, eu gostaria que fosse lido o ofício do prefeito municipal com a justificativa dessa sessão extraordinária no recesso, por favor. Eu vou fazer a verificação de quórum, eu peço para o primeiro secretário fazer a leitura, tá bom? 16 vereadores, senhor presidente. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho às 15 horas e 20 minutos. O novo vereador ele foi buscar o ofício, tá bom? Solicito então ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício expedido pelo prefeito. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público presente. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, com base no artigo 20, inciso 2º da Lei Orgânica do Município, vimos convocar extraordinária essa egrégia Câmara em caráter de urgência para apreciação dos projetos a seguir indicados, todos de autoria do Poder Executivo e interesse público relevante para o administrativo. Projeto de lei complementar número 21 de 2015 dispõe sobre a regularização de edificações existentes ou em construção, executadas irregular ou clandestinamente no município de Atibaia e da outras providências. Projeto de lei complementar número 29 de 2015 dispõe sobre alteração da lei complementar número 280 de 22 de dezembro de 1998, Código Tributário Municipal e da outras providências. Projeto de lei complementar número 30 de 2015 disciplina os procedimentos relativos aos depósitos judiciais e administrativos tributários ou não tributários, bem como seus respectivos acessórios, de que trata a Lei Complementar Federal número 151, de 5 de agosto de 2015, que alterou a Lei Complementar Federal número 148, de 25 de novembro de 2014, e revogou as leis número 10.819, de 16 de dezembro de 2003, e 11.429, de 26 de dezembro de 2006, e da outras providências. Projeto de lei complementar número 31 de 2015. Altera a lei complementar número 581, de 19 de dezembro de 2008, e suas alterações no que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta da Prefeitura da Estância de Atibaia e da outras providências. Projeto de lei complementar número 32 de 2015 altera a Lei Complementar número 582, de 19 de dezembro de 2008, e suas alterações, no que dispõe sobre a estrutura de empregos, carreiras e salários da Prefeitura da Estância de Atibaia e da outras providências. E, por fim, projeto de lei complementar número 33 de 2015, que dispõe sobre o aumento da taxa de resíduos sólidos domiciliares e da taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde, e altera dispositivos da Lei Complementar número 486 de 2005 e de 25 de outubro de 2005. Deve-se essa convocação à necessidade da Prefeitura responder às demandas referentes aos projetos, como acima exposto. Assim sendo, solicitamos a apreciação de tais iniciativas em sessão extraordinária. O prefeito assina no dia 16 de dezembro de 2015.
Então, só para constar, isso não tem justificativa nenhuma, né? Os projetos não estão justificados. Então, como a nossa legislação pede que tenha uma justificativa para ser chamada uma extraordinária no recesso, creio que essa votação se torne ilegal se ela ocorra, né? Se ela venha a ocorrer, porque isso não é justificativa, né? Acho que aí a gente pode até voltar no tempo, né? Quando Calígula era imperador romano, que ele próprio, diz a lenda, nomeou seu cavalo Incitatus como senador, né? Como representação de que o Senado romano já não valia nada e era ele que mandava em tudo. Eu acho que aceitar esse tipo de justificativa, que não é justificativa nenhuma, para aprovar, para votar projetos, né, que entraram nesse mês na casa, né, eu acho isso bem desleal com a população, né? É isso, presidente. Gostaria de fazer uso da palavra também. Boa tarde, presidente, nobres vereadores, boa tarde, público presente. O Paulinho usou uma palavra interessante, que esse tipo de posicionamento de postura é desleal com a população, sobretudo por conta do princípio da transparência e oportunizar a todos participar do debate, saber aquilo que está sendo votado. Concordo plenamente com as palavras do Paulinho, nobre presidente, e vou além. Essa sessão, no meu entendimento, ela também não poderia estar acontecendo. O regimento interno é claro no seu artigo 186, a dizer que a Câmara poderá ser convocada extraordinariamente no período de recesso pelo seu presidente, no caso de decretação de estado de emergência ou na ocorrência de calamidade pública. Para o senhor ver o tamanho do desastre que acontece para que seja chamada uma sessão no período de recesso. Pela maioria absoluta de seus membros, que também podem convocar, ou pelo prefeito, em caso de urgência ou interesse público relevante. Né? Se nós analisarmos o que é urgência e o que é interesse público relevante nos termos do direito administrativo, nenhum projeto da pauta se justifica. Claro que no termo da cabeça de cada um aqui, todo mundo diz o que é urgente, o que é relevante. Eu acho que é urgente. Tem gente que liga para você e fala assim, nossa, preciso tratar um assunto urgente com você. Qual que é o assunto? Ah, não, atrasou para buscar meu filho na escola, você pode buscar para mim? É urgência maior, entendeu? Para ter direito administrativo, e o direito administrativo define o que é urgência e define o que é interesse público relevante. Os processos que estão na pauta hoje aqui, nenhum se enquadram nesse critério para que seja chamada uma sessão extraordinária no período de recesso, com 48 horas, 24 horas de anterioridade, para os vereadores estudarem temas complexos. Não vamos botar coisa boba aqui. Alteração em Código Tributário, alteração organizacional na estrutura de cargo e salário da prefeitura, majoração de taxa de lixo em quase 60%. Quase 60%. Então, são temas que requerem estudo, que requerem que os vereadores se debrucem, que requerem participação popular. Como é que nós somos chamados, com menos de 48 horas de antecedência, para votar 6 projetos dessa envergadura no período de recesso, sendo que nenhum deles se enquadra no conceito de direito administrativo de urgência e relevante interesse público? Eu não estou discutindo o que os vereadores acham que é urgente, ou o que o prefeito julga que é urgente, ou o que o prefeito julga que é interesse público relevante. Eu estou falando dos termos do direito administrativo. Essa votação, essa sessão, será passível de anulação, porque não se enquadra, é ilegal. Deixo aqui o meu posicionamento, nós fizemos por escrito, e fica aqui o nosso posicionamento. Querem seguir adiante, nós estaremos aqui, discutiremos, iremos para o debate, nos posicionaremos sobre os projetos de lei, mas isso não poderia estar acontecendo nessa casa. Presidente, sabe, a democracia nesse país demorou tanto para ser conquistada. Foi um processo lento, longo, chama-se democracia. Isso me faz lembrar uma coisa, o seguinte: tem democracia que é verdadeira, democracia que é de fato, tem democracia que se aceita ou não. A democracia lá de casa, da nossa mãe, que quando fala assim, ó, senta aqui, come e não fala nada, engole isso aí. É isso que nós estamos observando aqui. É aceita? Até pode ser aceita. Nós temos que engolir? Nós temos que engolir. Então, senhores, a democracia desse país é feita para quem faz a lei, obedece
ou não. E é o que nós estamos observando aqui. Nós pegamos tudo pronto, sabe, as comissões prontas, as mesas prontas, o presidente pronto, e como quem diz, está tudo já decidido, é só questão de você aceitar ou não. Então nós vamos ter que aceitar, nós vamos ter que engolir isso aqui. Mais uma sessão aqui, sabe, que nós vamos ter que engolir. Eu só quero deixar bem claro para vocês que eu só estou cumprindo, existe previsão regimental, eu estou fazendo cumprir. Só isso. Pela ordem, senhor presidente. Antes, senhor presidente, foi encaminhado aqui à mesa uma nota conjunta de 7 vereadores, mas antes também eu gostaria de manifestar mais um absurdo. Nós temos 6 projetos que foram encaminhados, peço licença, senhor presidente, mas um projeto do dia 2 de dezembro, outro projeto dia 3 de dezembro, outro projeto do dia 7 de dezembro, e todos esses projetos que entraram em dezembro não têm parecer. Não tem parecer da CCJ, não tem parecer da Finanças, não tem parecer das comissões, tem o parecer do procurador da Casa. Isso eu acho que é importante registrar, que deu parecer no prazo em média aqui de uma semana após a entrada. Mas, sinceramente, como que nós vamos votar 6 projetos que são extremamente complexos, assuntos realmente divergentes, assuntos que demandam pesquisa, em menos de 10 dias? Tem projeto aqui que entrou faz menos de 10 dias na Câmara, gente. Não foi distribuído para nenhuma comissão, não chegou nem na primeira comissão, que é a CCJ. O único projeto que tem um parecer da CCJ é o primeiro da pauta, é o 21 de 2015. Sem dúvida nenhuma, senhor presidente, eu acredito que está havendo um grande equívoco e essas 6 leis são passivas, posteriormente, de adins, por conta da conduta que está ocorrendo dentro dessa casa no dia de hoje. Nesse sentido, 7 vereadores assinaram uma nota conjunta, peço licença para que seja lido na condição de primeiro secretário, e peço, os 7 vereadores que assinaram a nota conjunta, pedem para que conste na ata dessa sessão, senhor presidente. Nota conjunta. Nós, vereadores independentes, queremos nesse ato externar nosso descontentamento com a convocação dessa sessão extraordinária. A Lei Orgânica de Atibaia estabelece em seu artigo 20 que a convocação de sessão legislativa extraordinária na Câmara, no período de recesso, far-se-á, dentre outras, pelo prefeito municipal em caso de urgência ou de interesse público relevante. Como podemos observar no ofício número 770 de 2015, encaminhado a essa casa pelo chefe do Poder Executivo, esses requisitos não foram justificados. Ou seja, a realização dessa sessão não se sustenta, para tanto basta conferir os projetos em pauta. Nada obstante, também sem qualquer motivação, o nobre presidente da Câmara atendeu ao pleito do Executivo sem observar as regras contidas em nosso regimento interno e nossa lei orgânica, que, registre-se, equivale à Constituição Municipal. Na mesma linha de raciocínio, questionamos a escolha do horário da sessão, qual seja às 15 horas. Em muitas ocasiões, os nobres vereadores se posicionaram firmemente que as sessões deveriam acontecer após as 18 horas para facilitar a participação da população, o que realmente pode acontecer atualmente e se iniciar às 17 horas. Mas, no caso, vemos mais uma vez que temas de suma importância para a vida dos munícipes atibaenses são colocados para discussão e votação de forma repentina, atabalhoada, na surdina e em horário claramente dificultoso para a população participar de forma ampla. Nessa linha, questionamos a transparência das ações externas do Poder Legislativo Municipal. Não podemos nos olvidar que somos representantes do povo, porém, entretanto, isso não nos dá um passe livre para agirmos de forma autoritária, antidemocrática e, principalmente, imoral. Temos, sim, que sempre permitir o amplo e democrático debate de todas as matérias trazidas a essa casa, em especial, temas que impactam diretamente a vida do cidadão. E frisamos,
Esse debate deve sim incluir a população, ouvindo seus reclames, sugestões e questionamentos. Nota-se, também quanto à transparência ou não, até o presente momento não consta no site ou Facebook da Câmara, ou mais, do rol de entrada da edilidade, a convocação e pauta de vocação desta sessão. Quanto à transparência interna, podemos observar que os projetos em pauta foram protocolizados nessa casa nos dias 2, 4, 9 e 10 de dezembro. Ora, se o executivo local tem urgência nas matérias, as quais, registre-se, não são em nada urgentes, deveria no mínimo tê-las encaminhado ao legislativo com maior antecedência e não tão próximo ao recesso legislativo. Fato este que mais uma vez nos faz repensar a transparência, seriedade, comprometimento da administração municipal. Atibaia, 17 de dezembro de 2015. Assinam os vereadores Paulo Fernando Serrano Catapreta, Dr. Ubiratã Fernandes Oliveira, vereador Jorge Jesus Silva, Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, Paulo Jesus, Daniel da Rocha Martini, Rodrigo Parras e Wilson de Vasconcelos Veiga, Baixinho Barbeiro. Solicito ao primeiro secretário, então, que faça a leitura do projeto a ser discutido e votado. Projeto de Lei Complementar número 21 de 2015, Projeto de Lei Complementar número 29 de 2015, Projeto de Lei Complementar número 30 de 2015, Projeto de Lei Complementar número 31 de 2015, Projeto de Lei Complementar número 32 de 2015 e Projeto de Lei Complementar número 33 de 2015, todos conforme a convocação do senhor presidente Almir Bueno do Prado, em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal. Coloco em discussão, então, o projeto de lei complementar número 21/2015. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não. Esse vereador, só para posicionar, é muito difícil fazer um debate de qualidade sem tempo para analisar o projeto, sem parecer de comissão, sem nada. Então as coisas são colocadas na Câmara e são colocadas à votação e ok, e vão votar e a maioria não sabe nem o que está votando. Se eu pedir perguntar especificamente do que trata esse projeto aqui, poucos vão falar e vão dizer o que se trata. Regularização de edificação. Não é? Ok, e o que está aqui dentro? O conceito de lei que autoriza a regularização eu sou contrário, porque eu acho que premia a pessoa que sempre faz tudo em desacordo com as regras. Que o cidadão de bem, que paga o projeto na prefeitura para aprovar, que constrói direitinho, que respeita recuo, que respeita a legislação vigente, esse cara não tem alívio. Agora o cara que vai lá e constrói tudo do jeito que quer, constrói em área clandestina, constrói sem projeto, faz tudo, agora vem aqui um bálsamo para o sujeito. Vamos regularizar para você poder ter valor, regularizar o seu imóvel, negociar. Então é todo tipo de política que premia quem age em desacordo com a lei, eu sou contrário. Então esse é o meu posicionamento. Acredito que essa lei tenha, obviamente que não são todas as pessoas que são mal intencionadas. Muitas pessoas são vítimas de especuladores e pessoas que vendem terrenos, muitas vezes sem documentação. As pessoas são humildes, não sabem, não têm um conhecimento legal e jurídico e adquirem terrenos onde eventualmente você não pode construir, elas fazem suas construções. Claro que existe essa pessoa. Mas quando você cria uma lei genérica, você não consegue distinguir quem é quem. E aí você cria um problema enorme. Então, enquanto não tiver tempo para debater com profundidade uma lei como essa, e a gente conseguir colocar institutos na lei que diferenciem a pessoa que, de boa fé, construiu uma edificação irregular, daquela pessoa que faz de forma totalmente descompromissada, meu posicionamento é contrário a qualquer tipo de lei de regularização. Pela ordem, presidente. Justificativa de voto. Não, nós vamos votar ainda. O projeto está em discussão. Discutir o projeto. Fique à vontade. Com a palavra, vereador. Na minha opinião, eu acho que essa lei ela está entrando para regularizar, para ajudar aquele munícipe que tem a sua construção e está ali parada no tempo,
não pode fazer financiamento, não pode vender a casa como ele poderia estar vendendo no valor correto. Ele está regularizando ela, vai começar a pagar sobre a metragem que hoje ele não paga. Hoje ele não paga a metragem da obra dele. Hoje ele vai regularizar e vai começar a pagar, junto com o IPTU, a metragem da casa. Porque até então ele está pagando só o terreno. Então ele vai começar a pagar agora também. E vai regularizar aquele meio lote que ele teve que vender para construir a casinha dele no outro meio lote que ficou para ele. Então, são duas famílias, duas pessoas que estão se regularizando através deste projeto. Então, desde já, eu coloco aqui que eu sou a favor, porque tem muita gente em Atibaia que vai estar esperando esse projeto ser aprovado para poder regularizar a sua casa hoje, ou o seu meio lote e a sua construção. Obrigado, senhor presidente. Por favor. Com a palavra, vereador Paulo Catapreto. Só gostaria de colocar dois elementos para discussão aí. Por se tratar de ocupação de solo, deveria ter audiência pública, e nós não estamos tendo audiência pública. E outro é o projeto que não tem prazo de validade. Nós sempre fizemos lei de regularização com 1 ano mais 1 ano, para as pessoas que fizeram ao longo do tempo. Isso aqui pode fazer a qualquer dia, qualquer hora, ou fazer agora, ou fazer amanhã, ou fazer depois da manhã. Quer dizer, nós não vamos ter fim essas especulações imobiliárias que tem aqui em Atibaia. O que você está dizendo é uma coisa e o que está se procedendo com a lei é outra coisa completamente diferente. Você não põe data de início e data de final. Então nós vamos ficar à mercê dos vândalos mesmo. Obrigado. Presidente. Com a palavra, vereador Paulo. Eu só gostaria de lembrar que nessa legislação, o vereador Avanço, né, nós organizamos uma audiência pública sobre regularização no município. Né? Então é estranho que em uma legislatura, já é a segunda vez que nós estamos votando leis para regularizar imóveis. Né? Então eu não sei se essa é a tônica. Então a gente faz uma lei, aprova uma lei, porque isso já foi discutido, foi feita audiência pública, né? Aí passado um tempinho de novo, faz uma nova lei. Então a gente, quem quiser, eu acho que quem quiser construir coisas ilegais, podem construir, porque na levada que, pelo menos dessa legislação aqui, eu acho que talvez até o final do ano que vem tenha mais uma nova lei sobre regularização. Então, tá punindo, em vez de, tem todo o processo, o Dedéu disse, o Daniel disse, pessoas que são vítimas do sistema que a gente vive, né? Mas esse processo de cada 1 ano ou 2 anos nós aprovarmos uma lei de regularização, acho que tá favorecendo só aquele que faz errado, né? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Paz. Eu gostaria de ratificar a questão da ausência da audiência pública. Parece que está sendo uma conduta constante nessa legislatura a não participação da população aqui na Câmara. Qual é o problema? Será que os interessados são somente os vereadores, os assessores, o público que está aqui? Né? Então, 1 mês atrás nós fizemos uma audiência pública, algumas pessoas até criticaram da causa animal, e as pessoas estranham, parece. Então, nós acabamos de constituir as novas comissões. Eu entendo que projetos de relevância como esse, temos que ter o hábito, sim, de ter audiência pública. Não tem o parecer nem da Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação de Parcelamento de Solo, o qual o vereador Dedéu é presidente, o vice é o vereador Jorge e o membro é o vereador Aquil. Acredito que nem chegou para vocês esse projeto, porque só tem o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, vamos tocando. Parece que não tem por que ter audiência pública, parece que a população não precisa participar. Qual é o problema? É medo da população opinar? É medo de ter técnicos, pessoas que entendam desse assunto, Paulo, melhor do que nós? Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, mas eu adoraria uma audiência pública aqui para termos sugestões de técnicos nos orientando, dando suporte, o próprio pessoal da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo nos dando um suporte técnico e orientação técnica para que pudéssemos apreciar melhor esse projeto. Eu acho que semana retrasada o vereador Daniel pediu uma audiência pública do outro projeto.
também foi barrado aqui em plenário. Ou seja, a população está aí só para pagar imposto mesmo? É isso? Não tem direito de participar, não tem direito de opinar? Fica aqui o pleito. Se essa legislatura, nesse ano, não houve o hábito das comissões, entendo eu, foi distribuído o ano que vem, o Dr. Edson distribuiu o ano que vem como presidente, as comissões já devem se movimentar, chamar a audiência pública, assim, discutir esse projeto de maneira ampla, abertamente, afinal de contas, é interesse sim. Esse é um assunto de extrema importância para a população. Obrigado, senhor presidente. Bom, não havendo nenhum vereador mais interessado em discutir o projeto, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal de votação. Pois não, senhor presidente. Vereador Wilson de Vasconcelos Veiga. Pela rejeição. Vereadora Carolina Castilho. Pela aprovação. Vereador Dr. Edson Bento Leite. Aprovação. Vereador Dr. Avanço. Aprovação. Vereador Josué Dedel. Pela aprovação. Vereador Jorge de Jesus. Rejeição. Vereador Dr. Biratã. Pela rejeição. Vereador Daniel Martini. Rejeição. Vereador Paulo Jesus. Pela rejeição. Vereador Paulo Cata Preta. Pela rejeição. Vereador Lucas Cardoso. Pela aprovação. Vereador Sidney Guerreiro. Pela aprovação. Vereador Jair do Açougue. Pela aprovação. Esse vereador pela rejeição. Vereador José Machado. Pela aprovação. Vereador Akio Matsuda. Pela aprovação. Vereador Almir Bueno do Prado. Pela aprovação. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão, votação nominal. 10 votos favoráveis, 7 contrários. Passamos ao projeto de lei número 29/2015. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Projeto número 29 de 2015. Registre-se, não existe parecer nesse projeto. Nenhum parecer, exceto do procurador da casa. Projeto de lei complementar número 29 de 2015. O vereador Wilson de Vasconcelos Veiga. Pela rejeição. Vereadora Carolina Castilho. Pela aprovação. Vereador Dr. Edson. Pela aprovação. Vereador Dr. Avanço. Pela aprovação. Vereador Josué Dedel. Pela aprovação. Vereador Jorge de Jesus. Pela rejeição. Vereador Dr. Biratã. Pela rejeição. Vereador Daniel Martini. Pela rejeição. Vereador Paulo Jesus. Pela rejeição. Vereador Paulo Cata Preta. Pela rejeição. Vereador Lucas Cardoso. Pela aprovação. Vereador Sidney Guerreiro. Pela aprovação. Vereador Jair do Açougue. Pela aprovação. Esse vereador pela rejeição. Vereador José Machado. Pela aprovação. Vereador Akio Matsuda. Pela aprovação. Vereador Presidente Almir Bueno do Prado. Pela aprovação. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal, 10 votos favoráveis, 7 contrários. Coloco em discussão agora o projeto de lei complementar 30/2015. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Projeto de lei complementar número 30 de 2015, também com ausência dos pareceres das comissões. Vereador Wilson de Vasconcelos Veiga. Pela rejeição. Vereadora Carolina Castilho. Pela aprovação. Vereador Dr. Edson Bento Leite. Pela aprovação. Vereador Dr. Avanço. Pela aprovação. Vereador Josué Dedel. Pela aprovação. Vereador Jorge de Jesus. Pela rejeição. Vereador Dr. Biratã. Pela rejeição. Vereador Daniel Martini. Pela rejeição. Vereador Paulo Jesus. Pela rejeição. Vereador Paulo Cata Preta. Pela rejeição. Vereador Lucas Cardoso. Pela aprovação. Vereador Sidney Guerreiro. Pela aprovação. Vereador Jair do Açougue. Pela aprovação. Esse vereador pela rejeição. Vereador José Machado. Pela aprovação. Vereador Akio Matsuda. Pela aprovação. Vereador Presidente Almir Bueno do Prado. Pela aprovação. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal. Justificativa de voto, presidente? 10 votos favoráveis a 7 contrários. Com a palavra o vereador Paulo de Jesus. Pode deixar essa também. Na verdade, não é nem tanto uma justificativa, mas é uma frase que está aqui Muito obrigado. no projeto, que é para a gente, né, a população de Atibaia, ficar meio preocupado, que diz assim: face à atual conjuntura econômica nacional e a indisponibilidade de caixa das contas públicas municipais por conta da queda de arrecadação, o município não tem mais reservas financeiras.
é para a gente ficar preocupado, né? E é de me estranhar propaganda na Rede Globo. Obrigado, presidente. Passamos ao projeto de lei 31/2015. Solicito ao primeiro secretário que faça... existe algum vereador interessado em discutir o projeto? Esse é o momento. Só fazer uma observação. Acho que Com a palavra o vereador Daniel Martins. 31 e 32 são projetos de autonomia do Poder Executivo, questão e matéria interna corporis da administração pública municipal, administração direta, porque fala da lei de estrutura organizacional, cargos e salários da prefeitura. Então, a minha observação é que alguns cargos estão sendo extintos, outros estão sendo criados. Obviamente nessa Câmara não teve nenhuma possibilidade de participação, nem ouvir o servidor público municipal. E também acredito que a Prefeitura está trabalhando numa reforma maior, que é o que se tem notícia. Então, entendo que também é inoportuna a apresentação desse projeto nesse momento, porque ele poderia tranquilamente ser apresentado com o conjunto de alterações que a Prefeitura pretende fazer, no momento oportuno, com prazo de discussão, debate e tudo mais. Muito obrigado. Mais algum vereador? No evento, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. O projeto de lei complementar 31. Pois não, senhor presidente, apenas para efeito de registro, também não existe nenhum parecer nesse projeto, exceto o do procurador da casa. Projeto de lei complementar número 31 de 2015, primeiro vereador a votar, Wilson de Vasconcelos Veiga. Pela rejeição. Vereadora Carolina Castilho. Pela aprovação. Vereador Dr. Edson Bento Leite. Aprovação. Vereador Dr. Avanço. Pela aprovação. Vereador Dedéu. Pela aprovação. Vereador Jorge de Jesus. Rejeição. Vereador Dr. Ubiratã. Obrigado. Rejeição. Vereador Daniel Martini. Pela rejeição. Vereador Paulo Jesus. Pela rejeição. Vereador Paulo Catapreta. Pela rejeição. Vereador Lucas Cardoso. Pela aprovação. Vereador Sidney Guerreiro. Pela aprovação. Vereador Jair do Açougue. Pela aprovação. Esse vereador pela rejeição. Vereador José Machado. Pela aprovação. Vereador Akil Matsuda. Pela aprovação. Vereador Presidente Almir Bueno do Prado. Pela aprovação. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal. 10 votos contrários, 10 votos favoráveis e 7 contrários. Nesse instante, coloco em discussão o projeto de lei 32/2015. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Esse vereador. Com a palavra, o vereador Daniel Martini. Mais uma observação referente a esses projetos organizacionais da Prefeitura. Estão sendo criados cargos e não existe, salvo o melhor juízo, a correspondente descrição das atribuições dos cargos que estão sendo criados. Isso é fundamental, isso é critério básico de legalidade. Se você está criando um cargo no organograma, você tem que dizer quais são as atribuições específicas desse cargo. E salvo o melhor juízo, não está discriminado na lei. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Paz. Eu gostaria de registrar, até porque, além da função de vereador, ocupando aqui a primeira secretaria, é o meu papel sempre informar os senhores vereadores. Eu gostaria de ler um dos pareceres do Dr. Hugo, que é o procurador da casa, que dá subsídio a 5 dos 6, todos os projetos que estão sendo votados hoje. Recebimento de projetos de lei para análise e elaboração de pareceres pelo Departamento Jurídico, anexos. Excelentíssimo senhor presidente, recebeu este Departamento Jurídico os seguintes documentos: diversos número 18 de 2015, projeto de lei complementar 29 de 2015, 30 de 2015, 31 de 2015, 32 de 2015, 33 de 2015, projeto de decreto legislativo número 8 de 2015, projeto de decreto legislativo número 7 de 2015, projeto de lei 199 de 2015, e projeto de lei número 200 de 2015. Senhores, prestem atenção, por favor. Em razão da sobrecarga de serviços desse departamento, servimos-nos do corrente para informar que não é possível, nesse momento, a análise e elaboração de pareceres sobre os procedimentos acima. Ressaltamos
que há serviços pendentes que aguardam a tomada de ações, a exemplo de litígios judiciais já instaurados, o grande volume de projetos de lei que já aguardam parecer, bem como o acompanhamento da troca de correspondências e entendimentos entre a comissão de concurso desta edilidade. Desse modo, colocamos à disposição os projetos anexos, aguardando pedido realizado por vereador interessado em que haja parecer jurídico sobre cada projeto, como vem sendo procedido na casa. Sendo que nos havia, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração. O doutor Hugo assinou dia 10 de dezembro, uma semana atrás, esses pareceres. Ou seja, estamos votando projetos sem nenhum tipo de parecer, nem das comissões, tampouco do procurador dessa casa, como é estabelecido, senhores. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Vereador Wilson de Vasconcelos Veiga. Pela rejeição. Vereadora Carol Castilho. Pela aprovação. Vereador Dr. Edson Bento Leite. Aprovação. Vereador Dr. Avanço. Pela aprovação. Vereador Dedel. Pela aprovação. Vereador Jorge. Pela rejeição. Vereador Dr. Biratã. Pela rejeição. Vereador Daniel Martini. Pela rejeição. Vereador Paulo Jesus. Pela rejeição. Vereador Paulo Catapreta. Pela rejeição. Vereador Lucas Cardoso. Pela aprovação. Vereador Sidney Guerreiro. Pela aprovação. Vereador Jair do Açougue. Pela aprovação. Esse vereador pela rejeição. Vereador José Machado. Pela aprovação. Vereador Akil Matsuda. Pela aprovação. Vereador Presidente Almir Bueno do Prado. Pela aprovação. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal. 10 votos favoráveis, 7 contrários. Nesse instante, coloco em discussão o projeto de lei complementar 33/15. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Esse vereador, Com a palavra. esse é o projeto de aumento da taxa de resíduos sólidos, da famosa taxa de lixo. E eu quero salientar aqui a presença da superintendente do SAE na casa, a senhora Fabiane Santiago. Ela esteve aqui conosco em mais de uma ocasião, buscando esclarecer aos vereadores a necessidade do reajuste na taxa do lixo, informando as questões judiciais que o SAE tem enfrentado para a homologação de um novo contrato com a empresa que recolhe o lixo no município, expansão da malha de atendimento dessas empresas e também a possibilidade do retorno da coleta seletiva. Coleta seletiva que desde o primeiro ano de mandato, quando nós batemos muito nesse ponto, né? Quando foram extintos os PEVs aí da cidade, onde tinha a possibilidade do cidadão colocar o lixo de forma separada, e a administração pública entendeu por bem acabar com esses pontos de recolhimento, sob a argumentação de que a população não sabe separar o lixo direito. Então, no plástico o pessoal coloca o orgânico, no papel o pessoal coloca o plástico, então se é assim, vamos acabar com tudo, ao invés de ter uma política de educação e estímulo à população, né? Então, desde lá de trás a gente tem feito críticas a esse tipo de posicionamento, e agora parece que a administração pública busca retomar a coleta seletiva e expandir vamos dizer assim, a capacidade de recolhimento do lixo. Então, estou dizendo isso porque eu quero salientar, a Fabiane esteve na casa conversando com os vereadores e pelo menos apresentou respeito e motivou a apresentação desse projeto nesse momento. No mérito, eu sou contrário porque os valores eles não estão claros. Os valores, a princípio, arrecadados com esse aumento que será colocado, eles superam o custo do serviço. E, salvo o melhor juízo, a taxa instituída, ela serve como instrumento de contraprestação pelo serviço executado, e não para você fazer caixa e possível investimento posterior. Investimento ele tem que vir de outro lugar. Taxa é contraprestação pelo serviço. Quando o valor a ser arrecadado, a projeção, supera o custo do contrato, existe problemas. E isso está claro na lei aqui. Então, o meu posicionamento não é porque eu sou contra o SAE, não é porque eu sou contra a nova forma de captar o lixo, de forma nenhuma. Até elogio o retorno da coleta seletiva. Mas isso tem que ser melhor discutido e não vai ser nesse prazo, nessa correria, numa sessão extraordinária.
principalmente os valores e percentuais. O nobre vereador Dedel, inclusive, numa reunião interna, eu sei que o senhor tem votado com a base ultimamente, vereador, mas o senhor mesmo colocou a possibilidade de tentar rever o percentual de aumento da taxa do lixo. O senhor, acredito que preocupado também com essa questão. Então, meu posicionamento desde já é contrário, mas eu quero salientar a preocupação da Fabiane, que teve um posicionamento diferente do Poder Executivo quando veio sobre a taxa de iluminação pública. Porque a taxa de iluminação pública, quando veio para ser votado por essa casa, e eu votei contra a taxa de iluminação pública também, ela veio para cá sem que tivesse um contrato com a empresa de energia aprovado para você dizer quanto que aumentaria. Então ela veio com uma estimativa. A Fabiane veio justificar, dizer o seguinte: olha, eu só estou apresentando esse projeto agora porque só agora foi homologado o contrato. Antes eu não poderia apresentar, porque não posso apresentar uma coisa sem ter um contrato efetivo. Então, duas instâncias da administração pública que pensam diferente sobre a questão de legalidade, né? Então, para mim está claríssimo, volto na questão da taxa de iluminação pública, é uma vergonha ter sido aprovada, muito menos sem um contrato dizendo quanto custava, e a questão da taxa de lixo, ela está sendo superior ao valor do contrato, isso dito pela própria secretária. Na projeção dela, ela entende que existe uma taxa de inadimplência, então os valores cobrados a maior, eles eventualmente se compensariam, mas existe uma margem para o SAAI fazer caixa, né? E taxa não é para se fazer caixa, taxa é para se fazer o pagamento do serviço prestado no custo exato dele. Então fica aqui meu posicionamento contrário ao projeto. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador, eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Vereador Wilson de Vasconcelos Veiga. Pela rejeição. Vereadora Carol Castilho. Pela aprovação. Vereador Dr. Edson. Aprovação. Vereador Dr. Avanço. Pela aprovação. Vereador Dedel. Pela aprovação. Vereador Jorge. Rejeição. Vereador Dr. Biratã. Pela rejeição. Vereador Daniel Martini. Pela rejeição. Vereador Paulo Jesus. Pela rejeição. Vereador Paulo Catapreta. Pela rejeição. Vereador Lucas Cardoso. Pela aprovação. Vereador Sidney Guerreiro. Pela aprovação. Vereador Jair do Açougue. Pela aprovação. Esse vereador pela rejeição. Vereador José Machado. Pela aprovação. Vereador Akio Matsuda. Pela aprovação. Vereador Almir Bueno do Prado. Pela aprovação. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal. Por 10 votos favoráveis e 7 contrários. Justificativa de voto, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, sim, teremos as outras sessões. Eu gostaria de fazer um registro. Fui procurado, e é interessante, algumas pessoas ficaram sabendo da convocação antes de mim, né? Foi realmente tão de repente minha assessora me ligou ontem e falou: Rodrigo, o projeto do lixo vai ser votado amanhã. Eu falei: o quê? A Fabiane e Santiago, realmente de maneira muito respeitosa, eu aqui externo, que realmente é um posicionamento que normalmente o Poder Executivo não tem, de encaminhar um representante ou o próprio líder do governo procurar os vereadores que não são da base do governo para aprimorar essas questões, esse tipo de projeto. E nada de pessoal, viu, Lucas? É realmente só um registro, que seria muito interessante para nós aperfeiçoarmos no ano que vem as nossas discussões, até porque acho que já foi ratificado algumas vezes aqui que nenhum vereador é oposição e sim independente. Tem muitas questões que podem ser votadas em conjunto, mas um projeto como esse, que bate quase 60% do aumento de lixo, da taxa, realmente é muito alto, é uma coisa para ser repensada, analisada, discutida de uma maneira um pouco mais ampla. A Fabiane esteve presente, realmente buscou algumas informações, tentou trazer informações, mas no geral nós não tivemos um suporte técnico, uma orientação, uma audiência para discutir isso. Novamente, estamos votando um projeto que realmente vai impactar muito no ano de 2017 na população, principalmente nesse período que nós estamos passando, que a população tem reclamado, o índice de desemprego. E não falo isso só a nível municipal, a nível nacional tem aumentado cada vez mais e acaba realmente dando a entender que a ideia era justamente essa, aprovar esses projetos na calada da noite. É o que está acontecendo, estamos dando alguns presentes de Natal para a população. Ok? É isso que a Câmara está fazendo, dando um presente de Natal que com certeza não gostariam de ganhar. Parabéns para quem votou a favor.
Senhor presidente, justificativa de voto. Senhor presidente, gostaria de parabenizar a senhora Fabiane, diretor do SAAI, pela sua postura em me procurar em meu gabinete para expor o projeto, mas votei contra, porque eu acho que não é o momento, de nós aumentar taxas. Vemos aí que muitas lojas na cidade estão se fechando porque não estão aguentando pagar taxas. Muitas pessoas na nossa cidade estão desempregadas. Eu trouxe aqui essa semana o caso dos apartamentos lá do Jerônimo Camargo 1 e 2, onde a gente está vendo que muita gente da nossa cidade está passando fome. Então eu não vejo que a hora é essa de ter aumento de taxas. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Biratã. Presidente, público presente, essa semana a gente foi pego de surpresa com uma operação da Polícia Federal chamada Operação Catilinária. Eu achei fantástico isso. Por quê? Sabe, Catilina, entendeu? Lúcio Sérgio Catilina era um senador da antiga Roma que mandava e desmandava. Ele usava a democracia dele para se tornar um ditador. E nós estamos observando isso. Aí Cícero simplesmente chegou e falou para ele o seguinte: Catilina, você para com as tuas loucuras, que você não pode mandar em Roma do jeito que você está mandando com as suas loucuras. E a Polícia Federal usou isso para barrar alguns políticos brasileiros que se usam de ditador nesse país. Vejam bem, senhores, isso foi antes de Cristo e que hoje está servindo de exemplo, está se jogando uma carapuça na nossa sociedade. Aquilo que eu falei, a ditadura foi tão dramática, e nós conseguimos conquistar uma democracia que hoje está sendo mascarada por uma ditadura. É isso que nós estamos observando aqui. Que democracia é essa? Então acho que está na hora da gente usar o discurso de Cícero. São 4 discursos, vão lá na internet e leiam. As suas loucuras não podem interferir no nosso governo. Então, senhores, acho que nós vamos ter que pegar isso de exemplo. A loucura desses políticos que estão nesse país não pode destruir a nossa democracia. Mais algum vereador? Não havendo, então, dou por encerrado a primeira sessão extraordinária dessa tarde e abrindo a segunda sessão extraordinária dessa tarde às 16h09. Verificação de quórum. 17 vereadores. 16 vereadores. 16 vereadores, senhor presidente. Desculpa. Solicito, então, ao primeiro secretário faça a leitura dos projetos a serem votados nessa sessão. Podemos pedir para a gente votar englobadamente, presidente? Senhor presidente. O doutor Edson está... Vou colocar, então, em votação o pedido do novo vereador, doutor Edson. Tem 7 votos em rejeição, presidente. Oi? Todos são votação nominal, nobre vereador. Se for mantiver os votos, talvez a gente agilize o processo. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar também que fosse votado já de maneira englobada as 2 sessões, tanto a segunda como a redação final. Coloco então aí o pedido do novo vereador, primeiro secretário dessa casa, que pede para que sejam votados englobadamente os projetos, os votos em segunda discussão e redação final. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Então, e que sejam mantidos os votos contrários. Correto? Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, então. Solicito ao primeiro secretário, então, que faça a chamada de votação. Vereador Wilson de Vasconcelos Veiga. Pela rejeição. Vereadora Carol. Pela aprovação. Vereador Dr. Edson. Pela aprovação. Vereador Dr. Avanço. Pela aprovação. Vereador Dedel. Pela aprovação. Vereador Jorge. Pela rejeição. Vereador Dr. Biratã. Pela rejeição. Vereador Daniel Martini.
Pela rejeição. Vereador Paulo Jesus. Pela rejeição. Vereador Paulo Catapreta. Pela rejeição. Vereador Lucas Cardoso. Pela aprovação. Vereador Sidney Guerreiro. Pela aprovação. Vereador Jair do Açougue. Pela aprovação. Esse vereador pela rejeição. Vereador José Machado. Pela aprovação. Vereador Akio Matsuda. Pela aprovação. A vereador Almir Bueno do Prado. Pela aprovação. Aprovado em segunda discussão, a redação final. Em redação final, a sanção do senhor prefeito. Então, o pessoal que faz parte da Comissão de Justiça tem que esperar para assinar a redação final. Bom, não havendo mais nenhum projeto, nada para ser discutido nessa sessão, dou a mesma encerradas, 16 horas e 10 minutos. Senhor presidente, gostaria que o senhor convocasse, nós recebemos um comunicado agora, para a extraordinária amanhã, vai ter uma extraordinária, eu gostaria que o senhor convocasse os vereadores também e convocasse o público presente, se estiver interessado, especificando qual projeto será votado e o horário da sessão, por favor. Amanhã, então, estão todos convidados para a sessão extraordinária. O projeto da ordem do dia é a permuta do pessoal do Voo Livre. Muito obrigado pela presença de todos, uma ótima tarde. 18 horas. 18 horas.